Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura_Perucchi ou pelo Instagram do podcast, que é letstalk.newyork. E se você curte o podcast, deixa uma review pra gente lá na Apple Podcasts e também no Spotify. No episódio de hoje eu recebo a Vanessa Greco. Ela é cake designer em Nova York e talvez vocês estejam pensando que ou ela já trabalhava com isso no Brasil, ou que ela sempre trabalhou com isso, mas não. A Vanessa, ela trabalhou de babysitter aqui nos Estados Unidos e depois de assistir um show na Netflix que ela começou a ser cake designer. E hoje, além de se dedicar aos cuidados da filha, ela se dedica ao seu business de cake designer. Mas aí, como que foi esse negócio de ver um show da Netflix e começar a fazer cake design, ela vai contar pra gente hoje. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui hoje no podcast, compartilhando um pouco da tua história. Obrigada a você, Laura. Obrigada pelo convite. Eu sempre falo que a gente tem que começar do começo. Eu não sei muita coisa da história da Vanessa, o jeito que eu decido contar as histórias às vezes é muito aleatório. Eu caí num post dela contando como que ela virou cake designer e eu falei, gente, isso é muito incrível, eu preciso conversar com ela. Mas o resto da história dela eu não tenho nem ideia. Então, assim, me conta, como é que tu veio parar em Nova York? E quando que foi isso? Foi há 8 anos. Eu vim para mudar. Bom, eu sempre quis fazer intercâmbio, mas eu, não, eu sou de uma família que a gente não conseguia pagar o intercâmbio como normalmente as famílias, né? Normalmente não, isso não é. Tem uma É como a porcentagem bem maioria baixa. da. Exatamente, É, como a maioria das famílias, né? eu falo normalmente porque eu cresci numa cidade de pessoas muito ricas, tipo, muito Uhum. ricas. Eu tinha amigos que iam para São Paulo de helicóptero, nesse nível, assim, de riqueza da cidade. Então, quando eu falo normalmente, é porque todos os meus amigos fizeram intercâmbio. Então, assim, Entendi. 90% dos meus amigos fizeram intercâmbio logo que terminaram o colegial, ou mesmo no colegial, todo mundo fez, e eu nunca tinha feito. E eu sempre quis fazer, sempre vinham prioridades, né? Poxa, mas agora eu consegui um trabalho legal, mas agora eu tô na faculdade, mas sempre tinham prioridades e eu acabei que nunca fui. E em algum momento eu terminei um relacionamento que foi muito doloroso. Alguém me falou assim, Vanessa, tenta retomar planos antigos, que isso é importante de repente para você seguir em frente. E aí eu lembrei do intercâmbio. E aí fui olhar como, eu lembro que as passagens na época estavam bem baratas, eu paguei R$ 1.500 para vir. Eu vim com US$ 500 no bolso, fazendo couchsurfing. Sabe o que é o couchsurfing? Sim, Que é mas aquele, pode, aquela. pode falar pra quem não É, sabe. couchsurfing é tipo uma ONG, é um projeto, um projeto em que você recepciona pessoas na sua casa. Então, eu em São Paulo, no Brasil, eu recepcionava gringos, a gente recepcionou canadenses, colombianos, americanos, a gente recepcionava em casa essas pessoas totalmente de graça. Eles ficavam, dormiam lá no nosso sofá, né, o couchsurfing, mas podia ser um quarto, é o que você puder dar de acomodação para a pessoa. E aí ela fica de graça durante, sei lá, uma semana. E em troca você tem essa troca mesmo de cultura, e eles sempre faziam uma janta um dia tradicional da cultura deles, e a gente Uhum. trocava dessa forma. Então eu fiz vários amigos pelo mundo dessa forma, hospedando. Que Então, legal. como eu já tinha hospedado muita gente em São Paulo, eu tinha um feedback bom no Couchsurfing. Então, eu vim fazendo Couchsurfing. Então, eu fui ficando de semana em semana de graça na casa de pessoas, até eu conseguir um trabalho e Uhum. conseguir alugar um apartamento para mim. É bem interessante que tu falou esse negócio que tu recebeu muitas pessoas, porque às vezes eu vejo as pessoas tipo, vou entrar no Couchsurfing, já acha que vai, né, entrar, vou entrar no Couchsurfing pra minha viagem pra Europa ou pros Estados Unidos, já vou descolar um sofazinho e tal, mas é uma troca, né, a pessoa tem que, tipo, construir uma, esqueci a Um palavra agora, currículo. tipo um currículo, tu tem que ser uma É, pessoa que é confiável pra comunidade, né? dá certo se você entrar de repente, pode dar, você pode ir, a pessoa pode te aceitar, mas é melhor quando você tem, né, reviews de pessoas que ficaram na sua Exato. casa e tal. Então eu usei muito o Couchsurfing aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma viagem de bicicleta daqui de Nova York até Vermont de 2 semanas e meia, e eu fui fazendo Couchsurfing, e tem um outro que se chama Warm Shower, que é só para ciclistas. Então você vai é Hum. só para gente que está fazendo esse tipo de viagem sozinho de bicicleta.
e aí as pessoas te dão 2, 3 dias para você entrar, dormir. Na verdade, o warm shower ele é menor. É para você passar 1 ou 2 dias mesmo. O Couchsurfing que você pode ficar um período maior. Sim. Tem outro, já que a gente tá falando, vamos deixar as dicas pro pessoal, que se chama Trusted Pet Sitters. É alguma coisa assim, eu posso até deixar na descrição, que tu fica na casa das pessoas, tu tem que pagar uma membership, assim, tipo, anual, não é muito cara, e tu fica na casa das pessoas de graça pra cuidar dos bichinhos delas. Isso é muito interessante. Muito interessante, né? Tipo, então eu tenho um cachorro. Ah, sei lá, eu boto lá que eu vou viajar no período tal e pra alguém da comunidade, se quiser ficar em Nova York, responsável pelo meu cachorro, aí a pessoa fica. Fica de graça. Ótimo, perfeito. A minha amiga Legal. fez um que era de trabalho. Ela ia para Uhum. casa das pessoas e aí ela tinha que fazer algum tipo de trabalho. Então, tipo, mas era coisas, tipo, ela foi para uma fazenda, então ela ia, tirava leite da vaca, fazia umas coisas nada. Mas ela viajou também os Estados Unidos inteiro fazendo esse negócio. Mas foi assim que eu vim com com a ajuda, na sorte. A minha mãe nem sabe disso, minha mãe tá aí. Talvez ela esteja escutando agora. E Porque ela, para ela eu vim super certinho. sim. E tu nunca tinha saído do país até então? Nunca tinha saído. Eu tinha saído uma vez pro Uruguai, mas assim, sabe, viagem de 4 dias, assim. E, ô Vanessa, o que que tu fazia no Brasil nessa época? Porque, né, a gente tem que ver se tem alguma relação aí com Sim, cake design. mais ou menos. Eu sou pedagoga, eu fiz artes cênicas também. Então, eu sempre quis ser atriz, mas a minha mãe, ela disse que eu só ia ser atriz se eu tivesse uma profissão antes. Fui e falei, tá bom, pra não ter, né? Vou fazer pedagogia, que pra mim era o mais rápido. Pedagogia não só 3 ou 4 anos, não, 3 anos. Faço pedagogia, acabo e depois vou fazer artes cênicas. E foi o que eu fiz. Mas por fim, a pedagogia me deu muito mais, me deu o meu sustento mais do que, porque ser Uhum. artista, né, não é fácil em lugar nenhum. Não. E então sou pedagoga e atriz. E foi isso que me ajudou, inclusive, quando eu vim para cá, a ser babá, né? Porque eu já tinha experiência de 10 anos dando aula para criança muito pequena. Dei muita aula de arte para criança pequena, então eu tenho habilidades manuais. A Sim. habilidade manual ela é muito boa, ela sempre foi. Eu pintava meu quarto, eu fazia desenhos, festa junina. A escola sempre, eu sempre ficava um mês praticamente fora da minha sala de aula. Eles colocavam todas as auxiliares na minha sala e me deixava fora para eu fazer toda a decoração de festa junina. Então eu tenho essa habilidade manual. Então isso meio que já ajudou com o lance dos Sim. bolos, mas nunca tinha mexido com bolo. Sim, mas é interessante até fazer, falar disso, porque às vezes as pessoas também pensam em transição de carreira, né? E elas sempre pensam, nossa, mas eu estudei todos esses anos fazendo a carreira X e agora, né? O que que eu... algumas coisas são transferíveis, ou algumas coisas elas impactam a nova carreira de formas que a gente nem imagina, né, também. A gente Sim. também tem a maturidade, né? Talvez se tu tivesse começado cake design lá atrás, não seria do mesmo jeito que tu faz hoje pela tua maturidade também, né? Pode ser. E talvez eu não tivesse levado tanto a sério. Ou não, não sei. Sim. Então, assim, chegou aqui, fez Couchsurfing. Tu falava alguma coisa de inglês? Porque tu recebia essas pessoas. Como é que era o teu inglês? Era aquele inglês bem básico que a gente se comunica, mas não, tipo, uma conversa mais profunda não existia. Uhum. Tanto que quando eu cheguei, estava na época da Copa. E os americanos me perguntavam muito do fato que a Copa era no Brasil. Uhum. E eles me perguntavam muito sobre o fato dos superfaturamento dos estádios. E eu sabia responder, mas eu não sabia inglês. Eu ficava tão chateada. Eu lembro uma vez eu chorei, porque eu queria tanto participar desta conversa, mas eu não consigo, sabe, proceder, porque era muito difícil para mim inglês. Eu realmente sabia bem o básico de para me comunicar, para eu não morrer de fome e para falar que eu tava ok. O que eu Uhum. fiz muito foi ficar indo em supermercado lendo embalagem e farmácia, o Walgreens, essas coisas. Eu ficava lendo embalagens para eu saber o que eram as coisas e eu assisti muito desenho infantil. Dora Ah, Aventureira, Super Why. Então, porque como eu estava
com criança, acabava Uhum. que elas assistiam e eu assistia muito e assistia em casa também, porque elas estavam aprendendo a falar com aquilo, então era a forma que eu também tinha de aprender a falar. E outra coisa que eu achei bem interessante que tu falou foi de um conselho que te deram quando tu terminou o teu relacionamento, de que, retomar sonhos antigos, né? E aí tu retomou esse teu sonho do intercâmbio. Mas não te deu nenhum medo, assim, de sair sozinha, ir pro Couchsurfing, só com US$ 500, chegar em Nova York? Não tive, pode parecer, sei lá, pode parecer que eu tô mentindo, mas eu não tive medo não, eu estava muito animada com isso. Uhum, Eu normalmente não tenho medo de mudanças. Eu não gosto de mudanças ruins, óbvio. Mas essas mudanças muito loucas, assim, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto, eu fico animada com isso. Do tipo, eu vou mudar de casa e ir para outro bairro, sabe? Porque as pessoas às vezes, ai, não, tem que começar tudo de... Adoro. Então eu vim muito animada, mesmo sabendo. E tem um outro lance da minha vida que eu sou muito desligada. uhum, Pessoas muito desligadas tendem a se preocupar menos com as coisas, porque a gente não se liga. Então, quando eu fiz essa minha viagem de bicicleta, por exemplo, um dia antes, um amigo meu falou assim: Escuta, você vai sozinha? Falei: Vou. Você comprou pneu, câmera pro pneu? Você comprou bombinha, encher o pneu? Porque se isso daí estourar no meio da estrada, você vai fazer o quê? uhum. E tu não tinha comprado nada, óbvio. Não, aí que eu fui ver no YouTube um vídeo do que eu tinha que levar um dia antes, o que eu tinha que levar para uma viagem de bicicleta sozinha. E aí que eu fui atrás para comprar essas coisas. Então eu sou muito desligada. Eu, tipo, Vanessa, nunca pensou na possibilidade de que esse Couchsurfing, se de repente você podia ser abusada por alguém, e aí, tipo, não, nunca pensei. Até eu acredito na bondade das pessoas também. Hoje em dia, não mais tanto. Hoje em dia eu tô um pouco mais calejado, mas eu tinha 29 anos. Eu vim, estava achando tudo lindo, tudo era muito incrível. Eu me ferrando assim, horrores. Teve uma semana que eu comi miojo a semana inteira. Aham. A minha segunda semana aqui, eu tomava água o dia inteiro para jantar, porque eu tinha que economizar dinheiro o máximo. Eu não dava, né, não arrumei emprego de início. Até que eu encontrei um couchsurfing de uns russos, dois caras russos, que eles falaram: Cara, a gente não cozinha, fica aí cozinhando. E aí, a hora que você arrumar um emprego, uma casa, você sai, cozinha pra gente aí em troca. Então eu fiquei um mês na casa dos caras, eu pude escolher o trabalho que eu quis, eu pude escolher o lugar para ficar, Uhum. e foi por sorte. Então eu dei muita sorte desde o início em tudo, assim. Teve um outro couchsurf que eu acabei não indo, porque como esses caras falaram, fica aí, eu desmarquei o próximo. E aí o cara falou assim, não, mas a gente pode se conhecer de qualquer jeito. Aí fui conhecer o cara, a gente jantou junto, ele falou, meu, eu tenho um apartamento vazio, se você quiser alugar. E então eu aluguei o apartamento do cara sem dar depósito. Não tinha móveis. Eu falei, cara, não tem um puto para pagar esses móveis, tal, não tenho o que fazer. Ele falou, não, vamos na IKEA, porque eu vou ter que colocar móvel de qualquer jeito, porque eu vou continuar alugando. Você escolhe os móveis, eu coloco, e aí depois quando você sair, os móveis ficam. Então eu tava assim, tipo, o meu início aqui, tipo, tirando essa parte de comer ruim porque eu tava sem grana, mas eu tive muita sorte. Eu fui muito bem acolhida de certa forma, o que ajuda muito nesse meu lance de desligamento, do tipo, não, sempre dá certo, dá tudo certo, tudo dá certo. Sim, sim. E assim, quando tu chegou aqui, qual era o teu plano? Ou não tinha plano? Meu plano, eu não tinha muitos planos não. Eu queria vir para melhorar o meu inglês. A minha Uhum, ideia era falar inglês, tentar algum curso. Eu cheguei a ver curso de inglês e depois voltar para o Brasil e conseguir alguma coisa na área da pedagogia, com escola bilíngue. Por fim, você vai ficando. Cheguei a voltar para o Brasil, vim de volta, se apaixona, né? E aí vai ficando, e foi ficando e nunca mais Ah, voltei. aí o amor aconteceu. Há vários, né? Vários amores. E hoje o amor mais incrível que é a minha filha. Esse Uhum. aconteceu, esse fica, pelo menos. Mas tu tá num relacionamento hoje. Não tô, eu Ah, sou mãe tu é solo. mãe solo. Tu falou que a tua filha é o teu grande amor, o amor que fica, e tu é mãe solo. Uhum. Como que isso aconteceu e o que que te levou à decisão, né? As circunstâncias, se em algum momento passou pela tua cabeça, sei lá, voltar para o Brasil, o que que te fez, eu vou encarar isso sozinha? Ela não foi planejada, né? Ela Uhum, foi fruto de um dia com um amigo e acabou acontecendo. uhum, Então ela não foi planejada. Porém, eu tenho 38 anos.
E eu sempre tive muita dificuldade para engravidar, e quando eu engravidei uma vez, eu tive um aborto espontâneo que foi extremamente doloroso. Aquela gravidez, ela foi muito. A minha gestação foi muito complicada, porque eu tive diagnósticos muito ruins de médicos por eu já ter tido um aborto espontâneo, por eu ter muitos miomas, e aí eu quase tirei 2 vezes, tiro no tiro, sabe? Porque é isso, eu sou mãe sozinha nos Estados Unidos, eu era babá, o que é que Uhum. eu vou fazer? Então, foi muito complicado na minha cabeça, foi muito. Olha, foi uma Imagino. tortura. A minha gestação foi uma tortura, assim, e o pai também não, não ajudou muito na minha vida. Uhum. Também foi outra pessoa que comeu meu cérebro um pouco, mas por fim eu resolvi ter por isso. Eu falei, cara, talvez eu não vou ter mais essa oportunidade nunca mais. Então ela Uhum. vai nascer. E eu tenho uma rede de apoio enorme aqui de mulheres. Porque assim, tipo assim, uma mulher, né, que tá num relacionamento, uma mulher brasileira que mesmo que esteja num relacionamento, né, esteja casada, tenha um pai, mesmo assim, a gente escuta diversos relatos, né, de que é muito difícil, mesmo tendo Sim. um pai presente, né, um marido, um companheiro. Porque não tem a família, né? Eu tô aqui me perguntando como é que tu faz isso. Não é fácil, mas é isso. Eu tenho uma rede de apoio muito grande de mulheres. Eu tenho um grupo do grupo Mulheres da Resistência aqui dos Estados Unidos, aqui de Nova York, e elas se movimentaram de um jeito que me emociona até hoje. Esse apartamento eu tenho por conta delas, eu tenho o quarto da Clara, as roupas, tudo que nós montamos que eu tenho hoje foi por ajuda delas, principalmente a madrinha dela, a Heloísa Vilela, nossa, ela me ajudou horrores. Vim morar perto da Elo exatamente porque ela me ajudava muito, então às vezes tinha que fazer delivery de bolo, ela ficava. Tenho Uhum, amigos meus que se deslocam do Queens para vir para cá às vezes porque tem que ficar com a Clara. Meu aniversário eles pagaram, fizeram vaquinha para eu sair, sabe, para ficar com alguém, uma babá ficar com a Clara. Então eu tenho uma rede de apoio muito massa. Mas essa rede de apoio não está o tempo inteiro dentro da minha casa. Eles têm a vida deles, então é difícil, é solitário, é muito difícil. A minha sorte, mais uma vez, é que quando a Clara nasceu, eu tive a oportunidade de ter a minha mãe e o meu pai aqui. uhum. E o meu pai veio para ficar junto, então ele me ajudou muito a montar todo o apartamento, inclusive. E a minha mãe ficou, ela fez tudo da casa para mim. Então foram 3 meses que eu falava assim, gente, mas o porpério nem é tão ruim assim. Que as pessoas falam que é tão ruim? Porque eu dormia. A minha mãe ela sempre fazia, tinha comida, a casa estava sempre limpa. Eu estava só com a bebê e era tão gostoso ficar com a minha filha, porque era o sonho da minha vida essa criança. Uhum. Então, para mim, estava sendo incrível. Eu estava feliz da vida com isso. Mas aí eles foram embora. Aí pegou. Aí é isso. A minha vida eu fico com a Clara das 7 que ela acorda, 6h30, 7 horas, até às 7 que ela vai dormir. Aí às 7h30 eu janto e aí eu começo a fazer bolo. E aí eu vou até a hora que eu terminar. Às vezes eu termino 8 horas da manhã. Ela já acordou, eu deixo ela deitadinha lá no berço brincando com as coisinhas e tô terminando. E aí eu durmo no período em que ela tem a nap dela, que ela tem 1 hora de nap de manhã e normalmente 2 horas de nap à tarde. E essa tá sendo a minha vida. Bem fácil. E a Clara, ela veio quando tu já era cake designer ou antes disso? Eu trabalhava de babá e ao mesmo tempo eu conseguia fazer bolo de final de semana. Então eu fazia no máximo 2 bolos por final de semana, porque era uma grana a mais. Uhum. E porque eu gostava, eu realmente gosto de fazer isso. Eu tenho prazer em sentar e fazer a decoração. Então eu fazia também para não perder a prática, porque eu gostava muito de inventar coisa nova. Então eu pegava encomenda, mas eu nunca fiquei fazendo propaganda dos meus bolos. Eu sempre simplesmente pegava, fazia o bolo, tirava uma foto, colocava no meu Instagram. E aí Uhum. desse bolo, essa pessoa meio que passava para os amigos, né, ou gente que vinha e comia o bolo e via o bolo, e aí foi repassando. E aí eu pensava, cara, eu acho que o momento em que eu parar e falar, ok, agora eu vou fazer a propaganda, vou fazer o marketing do meu bolo, talvez eu consiga viver só disso. E só que eu tinha muito medo. Isso sim eu tinha medo. Eu não gosto, eu não confio muito em mim, exatamente por eu ser essa pessoa desligada, por eu ser uma pessoa Uhum. meio bagunçada. Eu tinha muito medo de que eu não conseguisse. Eu precisava do meu salário certinho ali toda semana. Então foi muito difícil eu largar o Sim. babá.
Sim, muito difícil. Mas quando a Clara veio, eu não tinha outra coisa. E aí eu dei graças a Deus eu ter achado esse dom que eu entendi. tinha, porque eu nem sabia que eu sabia fazer bolo. E eu acho que ele veio exatamente porque a Clara ia vir dali 2 anos e eu precisaria dele para criar Hum. minha filha. Tá, e já que a gente entrou nessa seara, como é que, tipo assim, tu tava trabalhando de babá, né? E muitas meninas que trabalham como babá, elas às vezes também não veem uma saída, né? Também, né? Pra ver o trabalho, enfim. Uhum. Como que aconteceu esse negócio, tipo assim, vou começar a fazer bolos? Estava no meu apartamento perto do Natal, era dezembro. E a gente estava, eu e meu ex-namorado, nós estávamos assistindo aquele show que chama Nailed, que é com a Nicole something, não lembro o nome dela. Ela é maravilhosa, ela é muito engraçada. E o programa consistia em, eles só têm um bolo feito por profissionais, e aí eles colocam 3 pessoas que nunca fizeram nada na cozinha, e essas 3 pessoas têm que copiar o bolo. Mas é um bolo profissional com decoração em fondant, assim, com bonecos e Aqueles umas bolos que coisas. não parecem bolos, que parece que é de mentira, né? Exatamente, são coisas espetaculares. E aí os caras tinham que ir e imitar. Uhum, Então essa era a coisa, era o engraçado do programa, porque daí no fim falava, e aí via o nailed, é do tipo, nossa, eu fiz muito bem, eu mandei muito bem o nailed, né? E uhum. aí virava o bolo e aí fazia a comparação e era muito engraçado, porque era uma coisa horrorosa. E eu assistindo aquilo várias vezes, porque eu achava muito divertido, e eu pensava, gente, será que eu consigo fazer isso? Não é possível que é tão difícil assim para as pessoas fazerem essas coisas tão horrorosas. E eu pensei, eu vou fazer o bolo de Natal. Aí eu fui, comprei fondant, fondant é a pasta americana, né? Eu adoro pasta americana. A maioria das pessoas odeia. Jura? Amo. Eu odeio. Eu amo. Meu Eu não guilty gosto. pleasure de É doce. Eu açúcar. sei. Eu nunca conheci uma pessoa que gostasse, mas eu gosto. Não Não, é eu também tenho uma umas coisa 3 amigas que comem. que eu fico assim craving, né? Mas se tem, eu como, entendeu? Eu gosto. Entendi, entendi. Você tá ali no bolo, tu come. Normalmente as Como. pessoas deixam, né? Porque ela é É, decoração. eu Ela é uma como. O decoração de açúcar. glacê, tipo aquele que é feito de ovo, eu não como. A chantilly eu gosto. Mas o glacê é porque eu tenho um negócio com ovo. Eu deixo mais a pasta americana. Meu Deus do céu. Olha aí, você vai gostar dos meus bolos, então. Mas eu já comprovei o E teu bolo. é verdade, tu comeu meu bolo, é. Aham, De foi um prestígio, né? bolo. Sim, inclusive foi um bolo que a gente encomendou porque era aniversário do meu marido e porque tinha chegado o nosso green card. Daí a gente fez uma comemoração dupla. Daí ele Comemoração. escolheu o sabor, porque ele adora bolo de chocolate e tal. E tava muito bom. Então, e aí eu falei, vou fazer o bolo de Natal. Peguei, comprei o fondant. Eu comprei porque eu sou meio intensa. Quando eu coloco, eu tenho esses focos, assim, porque eu sou desligada, mas eu foco em alguma coisa, eu foco realmente. Então Você eu ficou fui atrás obcecada. de obcecada. Eu só assistia vídeo disso. E o meu ex meio que ficou também. A gente ficou só nessa de ficar vendo vídeos e como que fazia, como que estruturava. Resolvi, peguei uma foto, falei, é esse bolo que eu quero, esse misturado com esse, porque eu nunca pego um bolo só, eu sempre misturo referências. Referências. E aí fui para casa de uns amigos nossos, nós íamos passar o Natal lá, e falei para os caras, ó, só me dá a cozinha aí amanhã de manhã, porque eu quero fazer o bolo de Natal, eu quero confeitar o bolo de Natal. E aí, enquanto eles conversavam, que era uma mesa grande, né, todo mundo, a ilha, né, aquelas ilhas de cozinha, Uhum. todo mundo conversando aqui na ilha e tal, bebendo, e eu fazendo o bolo ali, super concentrada, tem um vídeo disso, assim, fazendo o bolo. E aí eu fui fazendo e a galera assim, tipo, mas você faz isso normalmente? Eu falei, não, é a primeira vez que eu tô fazendo. Daí ela falou, como assim é a primeira vez que você tá fazendo? Eu tenho um amigo que até hoje ele me parabeniza pelo meu primeiro bolo. Todo bolo que eu faço, ele fala, parabéns pelo seu primeiro bolo. Porque foi um bolo, ele ficou tão bom que eu olhava pro bolo e falava, gente, eu sei fazer isso e eu não sabia que eu sabia fazer isso. Ficou ótimo o bolo. Tanto que eu fiquei desesperada para fazer o do ano novo. O do ano novo ficou melhor. Assim, de eu já pegar umas técnicas, já quis fazer o gelo de gelatina para colocar uma coisa de champanhe. Daí eu viajo, né? Daí eu já me Aham. challenge myself a fazer um monte de coisas bizarras. E aí fiz do ano novo e aí comecei a fazer para os amigos. Porque todo mundo via o bolo e todo mundo me pedia. E aí eu cobrava bem baratinho, só pelos materiais, porque eu tava gostando de fazer. E fui fazendo. E aí fiquei pensando nisso. Aliás, eu penso muito nisso. O tanto de habilidades que nós temos dentro da gente e que a gente nem sabe, porque a gente nunca testou.
Imagina, Uhum. às vezes tu é muito boa em escalar montanha e você não sabe porque nunca tentou, sabe uma coisa assim? Sim. Você podia ser profissional em alguma coisa que você nem sabe. Porque foi isso que aconteceu. Imagina quando que eu ia saber, como é que eu ia saber que eu sabia fazer isso e hoje eu sei fazer muito bem. Muito boa. Eu me considero uma cake designer muito boa. E aí foi isso, eu fui fazendo para os amigos, aí veio pandemia. Na pandemia eu não tinha como trabalhar também. Eu estava recebendo 50% do meu salário, eu continuei recebendo 50% do meu salário, mas né, não era suficiente. Foi aí que eu resolvi fazer mini cakes. Então não era decorado, mas fazia mini cakes. Mas foi a primeira vez que eu dei um nome para a confeitaria, porque até aí não tinha. Uhum. Então a gente deu um nome para a confeitaria, colocou uma imagem para isso, e aí comecei a fazer mini cakes. Eu vendi mini cake pra caramba na pandemia, porque a gente entregava. Então meu ex-sogro botava um monte de mini cake numa mochilona, assim, em sacos, e ele saía entregando no final de semana, porque eu Uhum. passava dias fazendo. Vendi muito, paguei meu aluguel de 2 meses vendendo mini cake, e aí depois voltei a ser babá. Só que é isso, né? Aí continuei fazendo bolo só aos Sozinho. finais de semana. Quando a Clara veio, eu falei, cara, agora eu não tem que ter mais medo, vou ter que me jogar nos bolos. E aí voltei, tá dando certo, assim, ainda tá muito apertadinho, né? Porque imagina, eu acabei de começar um business e com um bebê. Tipo, Uhum. e é muito injusto a vida da pessoa que tem um small business, porque você tem que saber de muita coisa ao mesmo tempo. Não adianta só você ser boa e fazer a sua arte ali, o seu bolo. É, Você precisa saber fotografia, marketing, administração, é muita é coisa que muita engloba coisa. e você tem que fazer isso tudo sozinha. E eu tenho que fazer tudo isso sozinha e ainda falar com o cliente, né? Recepcionar cliente, fazer delivery, tudo sozinha e com uma bebê de 9 meses. Então, era óbvio que eu não ia estar estourando agora, mas eu acho que pro que eu esperava, eu tô bem. Tá indo, assim, tô conseguindo pagar as minhas contas, tô conseguindo viver. Eu espero Sim. daqui a um tempo estar bem melhor e conseguir, inclusive, alguém para me ajudar. Sim. Esse é o plano. Sim. Então, assim, enquanto tu tava fazendo o babysitting, tu fazia os bolos de vez em quando e tu Uhum. percebeu que tinha um potencial e tu pensava, ah, talvez se eu pegar isso aqui forte, dá certo. Mas aí, tipo assim, tinha a zona do conforto também, né? Que era o salário Exatamente. garantido no final do mês. Porque não é fácil a gente largar algo garantido pra ir pro desconhecido. Por mais que a Não. gente tenha um feeling que poxa, tá funcionando, poxa, eu sei fazer, mas é como tu falou, tipo, ter um negócio que tipo, só depende de ti dá muito medo. Exato, só depender de mim é complicado. Principalmente quando a gente conhece a gente mesmo. Eu vi várias matérias esses dias de pessoas que se arrependeram de largar os seus empregos para virar seus próprios chefes. É porque eu acho que Que se glamoriza muito também, né? às vezes nem é tão interessante assim. Às vezes é melhor você ficar numa empresa ganhando. Se você tá ganhando bem e vivendo uma vida tranquila, tá ok. É melhor do que a dor de cabeça de você ser chefe às vezes nossa, é muita coisa pra pensar, meu Deus do céu. Tu lembra, assim, ainda falando ali, né, na decisão de ter tua filha, porque aqui nos Estados Unidos, até então, alguns estados, né, a mulher pode escolher, né, e tu pensou nisso. E eu acho importante falar abertamente sobre esse assunto. Tu lembra, assim, Claro. se teve um turning point, assim, que tu decidiu mesmo, tipo, não, eu vou encarar isso? E o que te fez, além da questão do teu sonho, né? Porque tá, tem o teu sonho de ser mãe, que tu falou, mas tinha toda a questão, né, de encarar isso sozinha em outro país, a tua renda, né, e tudo mais. Uhum. Teve. Eu lembro do momento da decisão, porque até aí eu já tinha ido ao hospital, eu fiz exame para fazer o aborto. E aí o primeiro exame, a médica, ela falou, por que que você vai fazer? Eu falei, porque no hospital que eu estava indo, ela disse que eu corria um risco muito grande de morrer se eu tivesse um aborto espontâneo. Porque eu quase morri no meu primeiro aborto espontâneo. Eu tive que receber Nossa. sangue, foi muito hemorrágico o negócio, foi horrível. Então ela disse,
ó, você corre esse risco, mas se você quiser continuar com a gravidez, aí me chamou uma assistente social, foi uma coisa meio horrorosa, assim, elas não tiveram muito tato. Eu Uhum. fiquei muito mal por conta disso. E aí fui, então, ok, então vou fazer o aborto, porque eu tinha combinado com esse meu amigo que se tivesse alguma coisa que eu corresse risco, se eu estivesse correndo risco, a gente ia parar. Mas aí a médica falou assim, não, mas como assim? Aí ela fez o ultrassom na minha frente, assim, falou assim, não, aqui os seus miomas inclusive estão pra cima, tal, você vai poder até ter parto normal. Eu falei, então vamos continuar. Mas aí o vamos continuar foi tipo mais, foi turbulento ainda, porque eu Uhum. não sabia. É exatamente isso. Como é que eu vou sustentar essa criança, né? E o pai também não quer falar dele. Mas e aí então foi meio conturbador o negócio. E aí tentei uma segunda vez, fui fazer o exame, e aí a mulher virou pra mim, a enfermeira. Eu acho que eles fazem isso. Eu acho isso meio errado. Tá. Mas eles fazem essa coisa meio. Uma coisa meio sentimental pra você não fazer o aborto, assim, sabe? Não sei Sim. explicar direito, mas rolou. Das duas vezes que eu fui, rola uma coisa, meio que tentando fazer com que você repense muito. E aí ela falou: Você quer saber o sexo? E aí eu falei: Quero, né? Não sei. Daí ela falou: Ah, é uma menina. E aí ela virou o monitor. E aí eu vi. Daí eu falei: Ah, não. Complicado. Eu lembro de sair de lá chorando muito, muito, e eu já tinha feito o exame e estava marcado já para fazer o aborto. Então chorei Uhum. muito e a gente estava nessa de ok, vamos fazer, vamos fazer. E aí e conversei com amigas minhas que eram mães solas também, que me ajudaram muito nisso, de falar vai dar certo, Van, vai dar certo. Mas mesmo assim, ainda com o coração. Mas eu acho que eu acho não. Eu lembro do dia que eu falei assim, ok, dane-se tudo, eu vou ter. Foi que eu cheguei em casa. Uma das minhas melhores amigas, inclusive madrinha da Clara, falou assim: Você tá em casa? Porque chegou um presentinho que eu te mandei. E a Clara não tinha recebido nenhum presente ainda. E Uhum. quando eu vi, era um bodyzinho vermelho, escrito feminista, aqui assim, pequenininho. Aí eu olhei aquilo e eu chorei tanto vendo aquele body, tipo. E aí eu lembro que ele tava junto nesse dia, ele falou assim: Você quer ter? Então vai ter. E eu falei: Não, eu quero. É isso. Foda-se tudo. Dane-se, eu vou dar um jeito. Eu não sou a primeira mãe mãe solteira Uhum. que vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu quero essa criança, eu quero muito essa menina. E aí a gente decidiu que ia ter. E Uhum. aí ela tá aí. Linda, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é um bebê fácil, inclusive. Além Uhum. de tudo, ela veio fácil, ela veio um bebê muito fácil, ela é muito tranquila, muito lidável, assim. E, então, eu tô muito feliz com a minha decisão, não me arrependo, Escutei. assim, a fácil. Sim. Filho é sempre assim, né? Pelo que o povo fala, é só elogiar. Não, ela tá descobrindo esses gritos dela, ela fica gritando. Aham. Mas é isso, não me arrependo nem por um minuto e tá dando certo, sabe? Tá rolando. Só porque você não coloca na creche, porque aqui, pra quem não sabe, nos Estados Unidos não tem creche de graça, né? As escolas começam depois de graça, começa no pre-K, eu acho. Mas antes disso você não tem creche de graça. O que você pode fazer é entrar numa lista do governo em que eles te colocam em certas, não é nem creche direito, é um lance de, são casas em que Ah, cuidam de várias é? crianças, é, Eu achava que e, existia, tipo assim, pra quem tinha uma determinada renda, que eles ofereciam. Eu sei que é é, muito caro pra quem quer pagar, mas eu achava que sim, tinha. é caro. Tem, são daycares, mas são tipo isso, são umas casas com algumas pessoas que cuidam, não é, Não há grandes coisas. você tem que dar a sorte de cair num lugar onde tem pessoas muito queridas e amorosas e que vão cuidar muito bem dos seus filhos, porque exatamente porque eu quero colocar, claro, eu preciso colocar claro em algum momento, eu pesquisei muito as informações de pessoas, então Uhum. eu tive relatos de muitas mães que, mano, eu tive que trocar duas vezes, e é ruim de trocar, porque é do governo, então, tipo, é muito complicado, mas porque elas eram péssimas, e tive relatos de, pô, as mulheres são incríveis, cuidam da minha filha muito bem e tal. Vai ser uma loteria, mas não coloquei ela também porque era inverno, e no inverno as crianças ficam muito doentes quando elas se Uhum. juntam com outras crianças. E aí eu só pensava, cara, eu tenho que trabalhar. E aí se ela ficar doente, vai ser pior, porque daí eu não vou conseguir trabalhar Sim. nem de dia, nem de noite, nem nunca, né? Uhum. Então eu decidi por não colocar lá na creche ainda. Mas Uhum. os meus pais vieram agora quinta-feira pra cá, vão ficar aqui 3 meses comigo. Ai, que delícia.
tô tendo vida social de novo, já saí final de semana, tô tipo, A mãe tá on. a mãe loucamente on, gente, pode me ligar. Agora eu vou, agora eu posso ir. Mas e ela me ajuda bastante, ela me ajuda com briga. A minha mãe era boleira, tem esse detalhe. Olha Minha aí, mãe ó. sempre fez festas. E eu falava, eu nunca vou trabalhar com essa coisa aí, porque eu acho horrível. Minha mãe sempre fez. Eu lembro dela rolando brigadeiro na madrugada, assim, eu lembro disso. Então, minha mãe sempre foi cozinheira. Então, com ela aqui, Ela ela te me ajuda muito. Ela ajuda. me ajuda a fazer brigadeiro, ela me ajuda com bolo, ela me ajuda, ela faz melhor do que eu, inclusive. Sim. Então, é uma ajuda no trabalho e uma ajuda com a Clara, porque ela quer ficar com a Clara o dia inteiro. E eu Vó, né? durmo. Hoje eu acordei meio-dia hoje. E me conta uma coisa. Quando tu tomou essa decisão, ou não sei, quando a Clara aconteceu na tua vida e tu decidiu tomar essa decisão, né, que não é uma decisão fácil, tu se sentiu ou tu foi julgada? Então, demais, E como que tu lidou com isso? demais. Desligando um botão aqui. Fui muito das pessoas de perguntarem por que é que você tá fazendo isso, inclusive o pai. Porque eu era doida, que eu não tinha que fazer isso, que... E aí, hoje em dia, eu acabei de me inscrever, inclusive, num bate-papo de psicólogas falando sobre a maternidade da mãe solo e a culpa. Porque a gente se sente culpada, a gente não quer reclamar. A gente não quer falar, tá difícil, meu Deus, como isso é difícil. Porque a sensação é de você que escolheu ter Uhum. isso. Então, você que se vire agora. E é fato, a gente sente essa culpa. Ela é grande e é injusto, é muito injusto, porque o mundo tinha que estar preparado para as mães no geral e principalmente para a mãe solo. Tem que estar preparado, porque agora eu não posso escolher ser mãe, eu não posso ter. É uma escolha que ela não faz parte da minha vida, não posso ter essa escolha nunca, sabe? Porque Sim. o mundo não está preparado para mim. Isso é totalmente injusto, sabe? Uhum. Então, mas eu tive, ao mesmo tempo. Eu tive muito mais gente do meu lado falando, a gente tá do teu lado, vai, se é isso que você quer. E assim, amigas me falam, meu, eu nem imaginei nunca que você iria fazer um aborto, porque é o sonho da sua vida. E essas pessoas que me criticaram são pessoas que nem estão mais no meu convívio. Sabe essas Sim. pessoas que nem eram tanto, sabe? Que Uhum. É um tipo, filtro, né? acho, é exatamente por isso que para mim foi muito fácil dar esse botãozinho, porque eu não me lembro aqui de ninguém que eu me importasse que falasse para mim, que me julgasse por isso. Alguém Uhum. que eu me importasse, ninguém. Então já estava no caminho certo, assim, sabe? Os meus amigos mesmo, eles estão do meu lado. E porque acho que tu tava Sempre muito estiveram. segura da tua decisão também, né? Que uma vez que a gente tá seguro da Sim, nossa decisão, a gente não presta atenção nesses ruídos que estão à nossa volta também. total, total. Eu só focava na minha filha, eu queria ter essa criança de qualquer jeito no final, né? Quando eu tava, sei lá, com 6 meses, era um momento que caiu, ok, vamos deixar toda essa. Foi um momento que eu falei, cara, acho que eu tava com 6 ou 7 meses, eu falei, eu preciso curtir a minha gravidez. Eu não vou ter outra gravidez e esse é o sonho da minha vida, então eu preciso curtir isso aqui. Foi aí que eu comecei a me achar linda, que eu comecei a pensar um pouco em mim e tentar não pensar nos problemas e em tudo que acarretou em todos os meus traumas também. De ir ao médico e o médico falar, ela tá bem, ela tá ótima, de você ver a criança, porque isso conta também, porque como eu tive um aborto espontâneo, que foi bem Claro. traumático, e eram de gêmeos, então eu fiquei também por muito tempo nessa neura de, meu Deus, eu acho que eu não vou ter essa criança, eu não Sim. sou merecedora de ter essa criança, porque eu já tive um aborto, então não vai nascer. Por muito tempo eu fiquei falando que não ia nascer. Eu falava isso pro pai da criança, eu falava assim, não se preocupa também, não precisa se preocupar tanto porque não vai nascer, porque não vai vingar. Uhum. Porque na minha cabeça, traumatizada, não ia Claro. vingar. Eu queria saber se tu estabeleceu, se tu já conseguiu estabelecer algum algum ritual, algo que tu se apega nos momentos em que tu pensa, putz, tá muito difícil, né? Porque não é fácil. Tu já falou pra gente a tua rotina, né? Mãe solo com um business, então tem todas as inseguranças e as preocupações de uma mãe, mas todas as inseguranças e preocupações de um business, né? De empreender, enfim. Tu estabeleceu algum ritual, alguma coisa que tu faz quando tu se sente tipo, putz, acho que não vai dar conta, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, pra onde é que eu tô indo, vai dar tudo errado? Já deixar uma palavra de incentivo pra quem tá escutando a gente e talvez esteja se vendo assim também. Laura, eu nunca acho que vai dar errado. Boa. Lembra? Desde o início, quando eu cheguei aqui,
que eu falei, vai dar tudo certo, sempre deu tudo muito certo. Tu continua nesse mantra. Eu continuo nesse mantra. Meus pais, quando foram embora, falaram assim, mas e se não sei o que? Eu falei, mãe, tem que dar certo. Não tem outra alternativa. Tem que dar certo, porque ela precisa comer, eu preciso viver, eu preciso me divertir também, ela precisa se divertir. A gente precisa fazer isso dar certo, e eu vou fazer dar certo, então tem que dar certo. Eu nunca pensei que não iria dar certo. Eu tinha os meus medos por mim mesma da coisa ir devagar, sabe? O meu medo era de passar uma certa necessidade no início, porque eu já não tenho mais idade para isso, sabe? Não, não é mais quando eu tinha 29 anos que comia miojo uma semana em toda, cup noodles uma semana. Sim. Eu não tenho mais paciência para isso. E eu já estava estabelecida aqui, de uma certa forma. Tava bem. E aí voltar tudo no início, esse era o meu medo, de ter que dar vários passos para trás por conta disso. Eu estava na minha zona de conforto, tendo meu salário e ganhando, vivendo bem. Então, esse era o meu medo, mas de que não iria dar certo, eu nunca tive medo. Eu sabia que ia dar certo. Aliás, eu confio muito no meu potencial e no que eu sei fazer e no que eu posso fazer. Legal. Só é difícil, é complicado, eu tô aprendendo ainda muita coisa, principalmente da parte de business mesmo, não é nem tanto de bolo, não que eu não tenha que aprender no bolo, tenho muita coisa para Sim. aprender ainda, mas eu acho que são coisas que são prazerosas de aprender, são coisas que vêm fácil. O problema é o business. Então eu tô penando aqui, tô, né, patinando, mas tá indo. Mas eu nunca disse que não ia funcionar, vai dar certo. Legal. Então quando tá tudo muito assim, é tipo, não vai dar certo, vai rolar. Por que tu gosta de fazer bolos? O que tu sente quando tu faz os teus bolos? Eu tenho prazer em fazer coisas em que eu posso ficar sentada. Eu sempre falava isso, que o meu sonho era ficar sentada montando quebra-cabeça. Tem um jogo, tem algum trabalho em que eu posso ficar sentada montando quebra-cabeça? É um pouco fazer um quebra-cabeça, porque você tem que juntar as peças e ver as cores e ver o que funciona no todo. Eu sempre gostei de desenhar também, então ficar sentada desenhando, ficar sentada fazendo alguma coisa, escutando uma música ou assistindo alguma coisa, é terapia para mim. Ontem eu passei a tarde inteira adiantando coisa, porque a minha mãe, ela dormiu, depois minha mãe saiu com ela, eu passei a tarde inteira sentada e eu adiantei um monte de decoração para o final de semana, como há muito tempo eu não fazia durante a tarde, e eu fico, que a minha mãe fala comigo, eu nem escuto, a minha mãe fala, a Vanessa tá em outro mundo, porque eu desligo. É muito gostoso, é muito delicioso fazer. E entregar o bolo, principalmente quando eu faço delivery, para criança. E a mãe abre o bolo. E a carinha da criança quando ela vê o bolo é uma coisa tão satisfatória. É muito gostoso. Eu sou apaixonada pela reação das crianças quando elas veem o bolo. E é muito interessante você fazer parte desse momento da criança. Sim. É uma foto que vai ficar para o resto da vida, na vida dessa criança. E a sua arte está lá, é o seu trabalho que você fez com todo carinho, sabe? Tá ali, na vida dessa pessoa. Eu acho isso muito interessante, ter a minha arte na vida de uma pessoa para sempre. Verdade, adorei isso. E assim, na tua experiência, dona de um small business até agora, o que tu pode dar de conselho para quem quer começar um small business? Vamos botar aí na área de culinária, né, que é bem comum para quem mora fora. O que talvez tu gostaria de saber, o que tivessem te falado antes que tu sabe hoje? Nossa, mas é tanta coisa. Pensa aí um Mas ou dois conselhos que tu lembra. eu acho que para quem está começando, o importante é que as primeiras encomendas que você fizer, seja para quem for, para amigo, que elas que seja o bolo da sua vida, porque é desse bolo que as pessoas vão comer e aí elas vão querer pegar o seu bolo, tipo, porque é esse o primeiro, como fala? O primeiro chamariz que você tem, é o boca a boca. Então, os primeiros bolos que você fizer, faça o bolo, porque a gente precisa que essa pessoa faça mais pedidos e que quem comeu o bolo faça mais pedidos. E sobre business, quem está começando com culinária,
é procurar pela comunidade brasileira. Aqui, falo isso aqui nos Estados Unidos. Procura pela comunidade brasileira primeiro. Comece pela comunidade brasileira. Muita gente fala muito mal, assim, a comunidade brasileira não ajuda, não sei o que. Não. Tem muita Tem, gente infelizmente. zoada. Uhum, Assim como tem muito americano zoado, assim como tem uhum. muito pessoa assim de qualquer lugar do mundo. Eu acho a comunidade brasileira, ela também acolhe muito. Então eu começaria com a comunidade brasileira, começaria com esses grupos de Facebook, começaria com os mercados que dá para você levar e colocar seus panfletos, restaurantes que você pode fazer parceria. Então eu começaria com a comunidade brasileira. Hoje em dia os meus clientes são mais gringos, eu não tenho Que tanto legal. cliente brasileiro. Como que eu entrei nesse nicho? Nem sabe mais. Boca a boca, Deu talvez, né? certo. Deu certo como tudo dá certo. Foi isso. Mas hoje eu tenho muito mais cliente gringo. Ah, uma coisa que eu faço muito, enquanto eu tô com a Clara, como não dá, né, pra fazer muita coisa, Aham. eu fico de olho no Facebook, nesses grupos eu tô em todos os grupos de mães de Nova York. Uhum. Então o grupo vira e fala assim: ah, alguém sabe sobre balão, gente que faz balão para aniversário. Aí eu vou e comento embaixo. Olha, balão eu não sei, mas se você está precisando de um bolo, eu sou uma cake designer mom, tá aqui o meu trabalho e coloco lá o meu link. Porque mesmo que essa pessoa não queira, tem outras pessoas Óbvio. comentando, então elas vão Uhum. ver. Eu faço isso o tempo inteiro, porque esses grupos, eles não te permitem fazer propaganda, né, Não. normalmente. Tem um dia específico no mês que você pode fazer propaganda. No resto você não pode. Então é esse o jeito que eu tenho de fazer propaganda. Essas pessoas e as mães pedem muito isso. Ah, é um lugar legal para fazer. Como que é para fazer aniversário fora no parque? Ou mesmo o bolo. Elas perguntam, alguém sabe de bolo, né? Então eu vou e eu comento, eu fico caçando post em que eu possa colocar o cake bakery ali, sabe? Olha, eu faço bolo, tá. Legal, legal. Tá dando certo. Acho que é por isso, inclusive, que eu tenho muito mais cliente gringo, porque eu entro muito nessas comunidades. Sim, não só comunidade de brasileiros, né? Comunidade de gringos Exatamente. também. Comunidade brasileira é pouco, inclusive. Eu entro pouco nas comunidades brasileiras. Sim. Todos esses anos morando fora, né? Vendo a decisão que tu tomou lá atrás de ir atrás de um sonho antigo pra vir estudar inglês. E olha onde o Couchsurfing, os US$ 500 te trouxeram hoje, né? Quais foram os maiores aprendizados que tu passou durante todo esse tempo nos Estados Unidos? Eu era uma pessoa muito inocentinha, eu acho que hoje eu sou mais ligada, depois de tantos tombos, porque não é fácil. Não é, nossa, bom, você deve saber, né? Não é fácil. Existe uma coisa que a gente sempre comenta entre os amigos. Hoje em dia eu tenho amigos que eu posso considerar família e que a gente já está um longo tempo juntos e que eu sei que eu posso contar com essas pessoas. Mas quando a gente chega aqui, mesmo quando a gente chega falando, não vou ter amigos brasileiros porque eu preciso falar inglês, que eu acho que todo mundo chega meio assim, não vou ter amigos brasileiros porque eu preciso treinar o meu inglês. Mas chega um momento que você tá, que não aguenta mais falar a porcaria do inglês e você precisa de alguma coisa em comum na sua vida. E aí, quando você encontra alguém que fala português, você encontrou o comum ali entre vocês dois, que é só o português. Nem sempre você faria amizade com essa pessoa se ela Aham. estivesse no Brasil. Uhum. É isso que acontece muito quando a gente vem para cá. Eu fiz muitas amizades no início que nossa, eu me apegava com aquelas pessoas porque, porra, elas falam português e a gente tá, tamo junto aqui, né? É o mesmo perrengue. E no fim são pessoas que te dão rasteiras, assim, então a gente aprende muito com as amizades. Hoje em dia eu escolho melhor as pessoas, eu sou um pouco mais. Eu não me jogo tanto quanto eu me jogava no início, quanto as amizades, para não me decepcionar tanto. Essa foi uma das maiores lições que Nova York me deu, eu acho, de que eu preciso escolher melhor as minhas amizades, porque são as pessoas com quem você vai Uhum. caminhar, né? Sabe, eu tô com uma filha, imagina se eu não tivesse escolhido as pessoas com quem eu ia caminhar, como é que eu ia, né? É, é, It takes a village to raise a child. é. Então, é isso, escolher bem as pessoas com que você quer caminhar aqui nesse país. Sim, achei bem interessante o que tu falou sobre o lance do português, né? Porque é verdade, tipo, tem milhões e milhões de pessoas no Brasil e todos nós somos diferentes, né? E a gente costuma virar amigo com quem a gente divide alguns valores, pelo menos alguns valores, né? E não é, quando é só o português é aquilo que tem em comum com a pessoa, não quer dizer que vocês vão virar amigos. Então, acho que isso é um conselho bem valioso mesmo.
Não é também não é todo mundo que é ruim, não é todo mundo que é bom pra ti, né, como Exato. pessoa. E a minha última pergunta é: qual vai ser o tema do bolo de aniversário da Clara? Mulher, vai ser o aniversário. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu já tenho ele inteiro na minha cabeça, porque eu não planejo. Aham. A minha amiga tava assim: vamos começar a planejar? O que que vai ser da cor? Não sei o que. Eu falei, "Shh, não, não, não me apressa com essas coisas, que eu vou planejar uma semana antes. Mas eu Co sonho muito. Aham. Não, eu sou essa pessoa. Não, amanhã. Mas eu sonho muito, então eu já sei qual é o tema, gente. Eu vou fazer do Ursinho Pooh. Ai, que Eu amo, fofo! eu amo Ursinho Pooh e eu quero Ursinho Pooh vintage, Aham. não o de agora, o antigo. Tudo rústico, porque eu amo uma coisa rústica, umas coisas madeiras, muitas abelhinhas. Eu vou fazer todos os doces, eu vou arrasar. Vai ser, você não tá entendendo, vai ser o aniversário. Ela precisa? Não, mas quem precisa sou eu Exato. vou É o que todo fazer. mundo fala, que o primeiro ano é dos pais, né? No É caso, teu é meu, da mãe. é E daqui meu. a pouco também ela vai estar escolhendo, né? Daí tu não vai mais poder escolher. Não, exato. Ai, vai ser uma Daqui a tragédia, 2 meu anos ela vai Deus, dizer, que morte mamãe, eu horrorosa. quero o tema, sei lá, Da da Barbie. Ai, eu Barbie, vou ou querer do morrer. Hulk. O Hulk, ai, não, uns temas que só Deus. Aqueles temas nada a ver, né? É, Eu tenho, tipo, esses dias eu tô com um bolo que é de sushi. Um olha, bolo de sushi. Aí eu pergunto, né? Eu gosto de saber toda a história do porquê do bolo pra eu colocar isso no bolo. Ela falou, não, porque a minha filha ama comer sushi. Eu perguntei pra ela se quer o bolo do tema do que ela falou de sushi. E é isso, crianças, vou fazer o né? tema. Ai, Então a criança depois, quando ela começa a escolher, é meio tenso. Mas sim, por enquanto eu posso escolher, exato. vai ser do Vai Ursinho ser do Pooh. Ursinho Pooh. Então, Vanessa, muito obrigada pela tua participação. Eu adorei saber mais da tua história. Amei, amei. E vou deixar o Ah, teu Instagram na descrição do podcast, se as pessoas quiserem te mandar uma mensagem. E deixar também o Instagram do teu business. Quem mora em Nova York, na região, e quiser encomendar um bolo, lembre-se de apoiar um mom business, né, gente? exatamente. Obrigada a você, Laura. Foi uma delícia conversar contigo. Foi ótimo esse bate-papo. E sim, por favor, support Mom's Business. E local também, né? Uhum. É, Vamos comprar bolo da galera que faz local. A gente, exato. a gente, É a gente faz bem, eu É, prometo. é bem mais gostoso, né? Uma coisa bem mais Eu acho. fresquinha. Nossa. Não, e bolo brasileiro, pelo amor de Deus, né? Essa é a sorte também. Eu tô num business que os bolos eu não bato, né? Com um bolo gringo. Nossa Senhora, Exato, exato. penso. Então é isso, gente, ó, mandem mensagem pra mim, mandem mensagem pra Vanessa e pedidos pra Vanessa e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.